Opa, fala pessoal! Sim, os fundos imobiliários estão subindo. Dá uma olhada nessa notícia aqui. O IFIX fecha março com alta de 6,14%, maior em 39 meses. Então você que acompanha aqui o canal Lucro FC nem ficou tão surpreso assim, porque a gente já vem falando há muito tempo. Por que subiu? Porque os fundos imobiliários estão muito baratos, né? Já estavam, mas ainda estão. Nesse vídeo aqui hoje, então, eu vou te mostrar esse cenário de investimentos para os FIIs agora e também quais são os melhores FIIs, quais as ideias de investimento agora. Então, acompanha comigo. Já aqui na tela o pessoal está colocando aí o resultado do IFIX em março de 2025. Galera, o que é o IFIX? É a grande média dos fundos imobiliários. Então tem mais ou menos 100 fundos imobiliários, os 100 maiores e mais negociados do Brasil, eles representam esse índice que se chama IFIX, ok? Então tem vários setores diferentes dentro do IFIX. Em março, como a gente está vendo aí na tela, o IFIX, que está representado aqui por essa barrinha branca, teve uma alta de 6,1% em março, ou seja, 6% de alta em um mês é muita coisa, né? É algo fora do comum. É por isso que eu falei que ele disparou nesse último mês. E agora a gente falando um pouquinho sobre setores especificamente. Isso é importante, tá? Quando você for investir, a gente sabe que tem os fundos de papéis, tem também os de tijolos, mas tem vários grupos dentro do IFIX, né? Então, por exemplo, o tipo de fundo imobiliário que menos se valorizou nesse último mês foi o fundos de fundos, né? Os FOFs, com apenas 4,6%. Varejo valorizou 5,4%. Ativos financeiros aqui seriam os fundos de papéis, 6,5%. O multi-estratégia, que é aquele que engloba um pouco de papel, um pouco de tijolo, enfim, são uma versão mais modernizada dos fundos de fundos, teve uma alta de 6,9%. Escritório, olha aí, subiu 7,6%. Galpão logístico, fiquem atentos a galpões logísticos, tá pessoal? Vou falar sobre isso hoje. 7,9%. Shoppings 8,6% e os híbridos 10,1%. E agora até a gente fazendo uma análise do IFIX, né, como um todo aqui, se a gente puxar desde janeiro, uma alta de 5,5%, tá? Então assim, realmente o mês de março foi extremamente relevante para os fundos imobiliários. Não teve nenhuma mudança assim estrutural que a gente possa garantir que foi por causa disso, né? A gente teve sim uma queda na taxa de juros futura, né? Então isso é bastante positivo para o mercado de fundos imobiliários, mas assim, estruturalmente o cenário ainda continua muito parecido, né? Tem muita incerteza, muita volatilidade no mercado hoje em dia, mas os imóveis se mostraram bastante resilientes. Então assim, essa grande valorização em apenas um mês, eu coloco muito na conta do desconto, tá? Os fundos imobiliários estão bem baratos e já estavam, né? Então assim, houve uma diminuição nesse desconto, né? Então quem comprou há algum tempo atrás comprou muito bem, mas quem compra hoje também vai continuar comprando bem se pensar no longo prazo. É isso que a gente consegue ver através de algumas métricas, tá? Eu até colocar aqui na tela um levantamento que o Clube FI faz sempre, todo mês, eu tô aqui no Instagram deles, que ele mostra o preço sobre valor patrimonial. Isso aqui é o desconto, tá, pessoal? Esse 0,86 aqui significa que o IFIX, na média, está com um desconto de 14% ao seu valor justo. Por quê? 0,86 é a diferença para 1, né? Esse desconto é a diferença para 1. 1 menos 0,86, a gente chega nesse valor de 14%, tá? Basicamente, o valor justo é quando o PVP está em 1. Quando a gente fala de fundos de papéis, isso é muito, muito real. Fundo de tijolo é só uma primeira métrica para a gente analisar, porque tem muitas outras questões que a gente pode ver também. E aí, né, até fazendo um pouco esse raio-x, né, do IFIX, a gente vê que o mais descontado de todos são as lajes corporativas, porque é escritório, né? Escritório é um setor que ele ainda não voltou, tá? Eu acho que esse setor de escritório tem que ser bastante longo prazo mesmo, tá bom? Qual é o setor aqui do tijolo que eu acho que está bem interessante? Galpão logístico e varejo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Por quê? Fundos de papéis eu acho que nesse momento não dá para ficar de fora com desconto, tá? Eu falo o seguinte, quando você compra um fundo imobiliário de papel, aqueles mais seguros, né, os high grades,
Comprando num valor justo já está muito bom. Comprando com desconto, melhor ainda. Então, eu vou até entrar um pouquinho agora no nome de alguns fundos imobiliários. Para isso, eu vou entrar aqui no site do Investidor 10, porque eu não sei se você sabe, mas eles têm uma nova aba aqui chamada Ideias, que eu achei bem legal. Tem bastante coisa aqui interessante, mas a gente vai direto para os FIIs, né? FIIs mais buscados, ou seja, aqueles FIIs que o público mais gosta de pesquisar. Então, veja, a maioria deles está com PVP abaixo de 1. O MXRF, tá? O HGLG, o XPML, o VGHF. O único aqui dessa primeira lista que não está tão descontado assim é o KNCR11, que está com PVP de 1,02. Só que a gente tem que pensar o seguinte, né? Vou até colocar aqui mais uma informação na tela. O Banco Central, toda segunda-feira, ele publica uma estimativa do mercado financeiro para os principais indicadores. Então veja, a gente tem uma perspectiva de taxa Selic ao final de 2025 de 15% ao ano. E por que eu estou falando disso? Porque o KNCR11, ele tem a maioria dos seus contratos atrelados ao CDI, que vai seguir essa taxa Selic. Então é bem provável que, se a Selic estiver pagando 15%, o KNCR vai pagar 17%, né? Porque ele sempre paga um pouquinho mais do que o CDI. Então é um fundo que ele remunera muito bem. E só para a gente terminar essa análise dos dados macroeconômicos aqui, o IPCA, 5,65. O que é o IPCA, galera? É inflação. A inflação está alta, ok? 5,65 não é baixo, não. E a gente tem também os fundos imobiliários de papéis que remuneram acima da inflação, ok? Então, na minha visão, hoje, minha preferência dentro dos fundos imobiliários são os fundos imobiliários de papéis, tá? Por quê? Vão pagar dividendos bem altos, né? Se a gente encontra ali algum desconto ainda num fundo high grade ou como o KNCR que está no valor justo, eu acho que vale a pena ficar de olho, porque comprar um bom fundo a um preço justo é bom. Comprar um bom fundo com desconto, melhor ainda. E essas oportunidades não ficam para sempre. Agora, por outro lado, os fundos de tijolos. A gente tem que entender que para o médio e longo prazo, você também está fazendo uma boa compra. Porque você está comprando com desconto algo que vai te trazer dinheiro para o resto da sua vida. E mais, essa perspectiva da taxa Selic, que eu te mostrei agora há pouco, vou até colocar aqui na tela de novo, para 2026, a perspectiva da taxa Selic é cair para 12,5%. Ou seja, é muito provável que hoje a gente esteja já chegando no pico, no máximo da taxa Selic. Isso vai cair em algum momento. A gente sabe que o mercado é cíclico. E quando cair, quais são os fundos que vão valorizar? Os de tijolos. Por isso que a gente tem sempre que olhar os dois lados. Agora eu vou colocar aqui na tela para você ver os fundos imobiliários mais recomendados para abril que saiu no site da CNN. E aí a gente tem exatamente isso que eu vim explicando para vocês. Os dois setores mais promissores, fundo de papel, aqui representado pelo KNCR11, e fundo de logística representado pelo BTLG11. E aí eu compartilho com vocês mais uma matéria que a gente não pode esquecer. Olha só, com a atividade frenética do e-commerce, fundos logísticos estão no foco. Essa matéria aqui mostra que o setor de logística ele está muito demandado. O que a gente não pode esquecer? Que quando a gente vai lá na Bolsa de Valores olhar nossos FIIs, a gente não pode esquecer do mundo real, tá? E qual setor está quente e deve continuar? Logística, tá? Assim como o escritório está muito difícil, logística está bem tranquilo, ok? Outro setor que eu acho que vale a pena de ficar de olho nos tijolos também é o de varejo. Por exemplo, o HGR11 anunciou um lucro de 21,3 milhões, recebeu parcela milionária de uma venda. Então, o HGRU ele representa muito esse setor de renda urbana, né? Então, a gente está falando de lojas de departamento, instituições de ensino, enfim, qualquer tipo de loja que esteja no mercado urbano, né? Numa grande cidade. Então, esse tipo de setor é um dos que eu mais gosto, porque a localização desses imóveis costumam ser muito boas, né? Às vezes até uma agência bancária que pode virar um supermercado, enfim. O importante é que a localização numa área urbana, numa área muito demandada. Então eu ficaria de olho principalmente nesses setores nesse momento, ok? E você que chegou até aqui, eu vou deixar um outro vídeo para você assistir e eu já peço para você se inscrever no canal Lucro FC. São 3 conteúdos por semana. Já te aguardo por aqui. Um abraço e até mais.